Vamos lá. Então hoje, né, nós vamos falar a respeito dos cones. Beleza? A gente já vem aí no nosso estudo, né, dos sólidos, né, dessa parte. Então, vocês já viram o prisma, a pirâmide. Na aula passada nós vimos o cilindro. Então, para a gente dar continuidade, a gente vai ver os cones, que também são mais um exemplo de corpos redondos, né? Então, a gente vai ver basicamente a respeito dos cones, aqueles elementos que a gente estava vendo das outras figuras nas aulas passadas. Então, a definição, o que é, alguns elementos importantes e os cálculos das áreas, lateral, total, área da base e também o cálculo de volume. E aí a gente finaliza com alguns exercícios para poder fixar, ok? Alguns exercícios mais básicos para a gente fixar o conteúdo e alguns exercícios aí de vestibular, de Enem, para a gente ver mais ou menos a cara que isso está sendo cobrado aí nas provas e concursos, né, por aí espalhados pelas nossas universidades. Beleza? Então vamos lá. Então, a definição do cone. Então, o que a gente pode entender como definição de cone? A gente vai imaginar um círculo que tem um centro, obviamente, que a gente vai chamar isso de O, e um raio, né, a distância do centro até o ponto dessa circunferência, situado em um plano alfa, e um ponto V, que vai estar fora deste plano, ok? Então a gente vai chamar de cone circular a reunião dos segmentos da reta com uma extremidade em V e a outra no círculo. Ou seja, este círculo que está num plano, como a gente pode observar essa figura aqui. Então nós temos um círculo nesse plano alfa, certo? E um ponto V que está fora desse plano, aqui em cima. Beleza? Então, o cone ele vai ser a união deste ponto V, que nós vamos chamar isso de vértice do cone, beleza? Eu vou traçar vários segmentos, infinitos segmentos, né, que vão tocar na borda dessa circunferência que está na base aqui, nessa parte de baixo. Beleza? Então, a união dessas infinitas retas partindo de V e finalizando na extremidade da circunferência, a gente vai dizer que isto é um cone. Beleza? Então, um exemplo clássico de cone é aqueles chapeuzinhos de festa de aniversário de criança, a casquinha do sorvete. Tudo isso são exemplos de cones que a gente tem no nosso dia a dia. Beleza? E aí, dentro desse cone circular, a gente pode identificar alguns elementos, como por exemplo, a base, que é o círculo de centro O e raio R, é a base do nosso cone. O vértice, como eu falei, que é o ponto V, que é este ponto externo ao plano onde está localizada a base. A geratriz, assim como a gente tinha geratriz no cilindro, a gente tem a presença dela aqui no cone. E o que é a geratriz? Então, elas são os segmentos que partem de V e chegam à extremidade da circunferência. Então, é a geratriz do cone, né? Importante vocês entenderem que a geratriz para o cone ela é um conceito muito importante, que a gente vai ver como a gente vai calcular e por que ela é importante. Beleza? A altura ela vai ser a distância entre o vértice, entre este ponto que está aqui em cima, e o plano da base. Beleza? E o eixo é a reta que contém o vértice e o centro da base, ou seja, de O até V.
Beleza? Então, como a gente pode ver, a partir dessa figura aqui. Beleza? Então, a gente tem esses elementos. Então, R é o raio da base, que é a distância do centro até a extremidade dela. A geratriz são essas infinitas linhas que vão estar circundando a circunferência, formando esse cone. A altura é a distância entre o vértice e o plano. E o eixo é essa retinha pontilhada que está aqui. Beleza? Que segue aqui para cima e que liga o centro até o vértice desse cone. Beleza? Com relação à nomenclatura, então, a gente pode dizer o seguinte: se o eixo do cone é oblíquo ao plano da base, ou seja, oblíquo é inclinado, ou seja, se o eixo do cone estiver inclinado, a gente vai dizer que nós temos um cone circular oblíquo. Beleza? Desta maneira aqui. Ok? Nota que o eixo aqui, né, ó, ele está inclinadinho, não está paralelo com a altura. Beleza? Então, essa situação aqui, nós temos o chamado cone oblíquo. Agora, se o eixo do cone for perpendicular ao plano da base, a gente vai dizer que nós temos um cone circular reto. Ok? Se a gente observar aqui, né, não foi traçada, mas se eu traçar a altura deste cara, né, eu observo que o eixo é paralelo à altura do cone, certo? Então, nessa situação, a gente vai dizer que o nosso cone é um cone circular reto. Observem, né, que o ângulo que esse eixo vai fazer com a base, com o plano da base, é um ângulo de 90 graus. Por isso, né, que a gente vai dizer que ele é perpendicular ao plano da base. Beleza? Então, o nosso estudo, o nosso foco vai ficar mais próximo, mais focado, né? A gente vai observar com maior carinho essa parte do cone circular reto, ok? Que é o que nós vamos focar mais no nosso estudo. E aí a gente vai ver algumas características que são importantes a respeito desse tipo de figura. Beleza? Então a gente pode falar a respeito do cone circular reto que ele é chamado de cone de revolução, porque ele é gerado pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo que contém um de seus catetos. O que a gente pode lembrar? Quando a gente falou de cilindro, né, que o cilindro circular reto ele era formado, né, pela revolução de um retângulo. E aí até eu dei o exemplo de vocês imaginarem uma porta rodando, né? Se essa porta desse um giro de 360 graus e tivesse um risco no chão e um risco no teto, na hora que ela completasse uma volta, a gente teria um cilindro imaginário desenhado. Se eu trocar essa porta, né, de retângulo por uma porta triangular, acontece a mesma coisa. Na hora que esse triângulo der um giro de 360 graus em torno de um eixo, a gente vai observar que nós temos um cone imaginário. Beleza? Então, por isso que ele é chamado de cone de revolução, que é uma superfície, que é o grupo das superfícies de revoluções. Beleza? Então, como a gente pode imaginar pela figura, se eu pego este triângulozinho que está aqui, né, em roxo, e girar ele em torno desse eixo aqui, na hora que ele girar, ele vai formar este triângulo, esse cone que a gente representou aqui. Beleza? E aí, a respeito deste triângulo aqui, o que a gente pode observar? Que é um triângulo retângulo que tem um dos seus catetos como a altura do cone, outro dos seus catetos é o raio dessa circunferência da base,
e a hipotenusa deste cateto é a geratriz deste cone. Beleza? Então eu posso dizer, né, pelo teorema de Pitágoras, que o quadrado da geratriz é igual à altura do cone ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Se vocês observarem, né, o cone ele tem uma certa similaridade com a pirâmide. E a pirâmide a gente tinha uma relação parecida. Só que ao invés de eu chamar de geratriz, eu falava que era o apótema da face lateral, né? Apótema e geratriz, eles são meio que irmãos, digamos assim. São coisas parecidas. A diferença é que a superfície lateral de um cone, ela não é uma figura, ela não é um triângulo, né? Então eu não posso dizer que eu tenho um apótema ali, porque eu não tenho uma figura geométrica bem definida ali. A gente até consegue imaginar alguma coisa na hora que a gente for calcular a superfície lateral. A gente vai até fazer uma jogadinha para a gente poder calcular esse cara, que não é de maneira tão direta assim. Mas apótema e geratriz, para pirâmide e para cone, são os seus respectivos similares. Então, a fórmula acaba gerando o mesmo triângulo retângulo e a gente tem, então, essa relação da geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Beleza? Mais uma vez, estejam atentos a esse cálculo da geratriz, porque ele é um elemento muito importante para a gente poder trabalhar com as outras coisas que a gente vai ver dentro de um cone. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos lá. Então, vamos para esses elementos que a gente tem que calcular. Primeiro, então, a área lateral do cone. Beleza? Então, é aquela área lateral, como a gente já havia falado nas últimas aulas, né? É o quê? Se você quiser embrulhar, né, a parte lateral daquele cone, então você tem que saber o quanto você vai usar de papel e por aí vai. Beleza? E aí, o que eu vou dizer para vocês? Espera aí, vamos lá, filho. Opa, foi demais. Então, o que a gente tem que pensar? O cone, né, assim como o cilindro, por eles serem superfícies, por serem corpos redondos, a gente não consegue definir uma figura geométrica, né, um polígono que está presente naquela área lateral, naquela superfície lateral. Então, quando eu trabalhava com pirâmide, quando eu trabalhava com prisma, era fácil eu calcular aquela área lateral. Por quê? Porque eu analisava a figura que estava lá. Quando era prisma era retângulo, quando era pirâmide era triângulo. Eu via quantos retângulos ou triângulos eu tinha, e aí eu calculava a área de um deles e multiplicava pela quantidade que tinha. O cilindro e o cone, por eles serem corpos redondos, eles não têm esse polígono lateral. Então, qual que é o artifício que a gente vai usar? Lembra lá que para o cone, o que eu falei que a gente tinha que fazer para calcular a área lateral? Era planificar aquela superfície lateral. Beleza? E aí, para o cone, eu dei o exemplo para vocês imaginarem o rótulo de uma garrafa. O que acontecia com o rótulo de uma garrafa? Na hora que você descolava o rótulo da garrafa de refrigerante, você via que aquele rótulo ele era uma figura retangular. E aí você calculava a área daquele retângulo e você encontrava a área da superfície lateral do cilindro. Para o cone, a gente vai fazer a mesma jogada. A gente vai planificar aquela superfície lateral. Beleza? Só que ao planificar a superfície lateral de um cone, a gente não obtém um retângulo como a gente obtinha com o cilindro. A gente vai obter um setor circular. Beleza? A gente vai obter um pedaço de uma circunferência. Beleza? Qual que é a experiência? Vocês já viram em alguns locais, algumas lanchonetes, vende-se aquelas pizza em cone. Né? O que é a pizza em cone?
Você pega a fatia de pizza e enrola ela. Se você pegar a fatia de pizza e enrolar ela, ela vai virar um cone. Se você pegar aquela pizza em cone e desenrolar ela, você vai ter uma fatia de pizza que é um setor circular, que é um pedaço da circunferência completa. Beleza? Então, se vocês conseguiram ter essa visualização de o que acontece quando você planifica um cone, ou ficou confuso? Beleza? Então essa é a ideia. O setor circular, ele vai ser a superfície lateral de um cone que foi planificado. Beleza? Então, a gente pode ter mais ou menos essa figurinha aqui. Você tem esse cone, se você dá um corte nesse cone e abrir ele, você vai ter esse pedaço de circunferência que foi gerado aqui. Ok? Beleza? E aí, vamos lá. Então, continuando a respeito da área lateral, o que a gente pode observar agora, né? Que então, a área do cone circular reto, a gente vai fazer uma simples proporção com a área da circunferência total. Beleza? Então, imaginem o seguinte, que eu tenho, né, essa parte que está em roxo aqui, é então o nosso setor circular, que é equivalente à área de um cone qualquer. Beleza? O que eu posso dizer? Só voltando aqui, outra coisa que é importante a gente ressaltar a respeito deste cone é o seguinte, que na hora que você abrir ele, essa circunferência que está aqui na base, né? Deixa eu só passar aqui em cima, né? Essa circunferência que está aqui na base, o comprimento dela é exatamente este comprimento deste arco de circunferência que nós temos aqui. Beleza? Pensa na fatia de pizza. Na hora que você enrolar ela, a borda da circunferência, a borda da pizza, ela vai ser igual à circunferência do cone que eu gerei quando eu enrolei ela. Beleza? Então este arco aqui, né, ele vai ter o comprimento da circunferência dessa base. E comprimento de circunferência, ele é dado por 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Não, a gente não vai calcular a área da base. A gente vai calcular a área da superfície lateral, que é esse pedaço de circunferência. O que eu estou dizendo, Michele, é que o comprimento dessa circunferência que está aqui na base, beleza? Se você sair deste ponto aqui, vamos marcar um pontinho A aqui. Se você der a volta, saiu de A, andou aqui em cima da circunferência e voltou a este ponto A, é o mesmo comprimento que você vai andar neste arco de circunferência aqui. Beleza? Este arco de circunferência gerado por esse setor circular, né, ele é igual ao comprimento da circunferência da base. Isso. O comprimento da circunferência da base, ele é parte de um setor circular, ele é o comprimento de um setor circular, que é parte de uma circunferência. Se a gente analisar essa figurinha aqui, talvez fique mais claro, né? Isso daqui, né, essa medida, ele é o comprimento do círculo do cilindro. Beleza? Eu tenho um cilindro aqui.
certo? Então, este comprimento do cilindro aqui, ele é parte desta outra circunferência aqui. São duas circunferências diferentes que a gente está gerando. Beleza? Todo mundo entendeu? É um pouquinho confuso. Eu concordo com vocês. Dá para dar uma enrolada aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. É que eu estou gerando duas circunferências. Uma é uma circunferência real que existe, que é a circunferência da base do cone. Uma outra é uma circunferência fictícia, que eu vou imaginar a partir desse setor circular que eu gerei. Beleza? E aí, o que eu tenho que imaginar? Olha só, eu vou analisar então uma proporção, né, da área deste setor circular com a área dessa circunferênciazinha em azul toda que eu tenho marcado aqui. Beleza? Então a gente vai marcar uma regra de 3 aqui. Entre o comprimento e a área. Ok? Se eu quiser calcular o comprimento dessa circunferência toda em azul que está aqui, né, o comprimento dela vai ser o quê? É 2 vezes π vezes o raio. Quem que é o raio dessa circunferência? É a própria geratriz do cilindro. Beleza? Então, o comprimento dela vai ser dado por 2 vezes π vezes g. E a área do cilindro, né? Se você pegasse essa região interna aqui toda, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Quem que é o raio deste círculo? É a própria geratriz. Então, vai ser π vezes g ao quadrado. Ok? Agora eu vou analisar com relação ao setor circular, a essa área que está de roxo aqui. Quem que é o comprimento dessa área? É justamente esse pedacinho aqui que eu risquei de vermelho, né? Que é o comprimento do círculo da base, que vale 2 vezes π vezes r. E quem que é a área deste setor circular? A área dessa minha fatia de pizza, a área em roxo aqui, é justamente a área lateral do cilindro, planificada. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, uma regrinha de 3, né? Este está para esse, da mesma forma que este está para esse. Então, a gente multiplica cruzado. Então, eu tenho que a área lateral vezes 2 vezes π vezes g é igual a 2 vezes π vezes r vezes π vezes g ao quadrado. Beleza? Isolando a área lateral que eu quero descobrir, então eu tenho aqui, ó, 2πr vezes π vezes g ao quadrado. Tá aqui 2 feio. Então, sobre 2πg. Beleza? Olha só, né? O que eu estou fazendo? O comprimento, estou fazendo uma relação entre comprimento de circunferência e área que essa circunferência gerou. Então, olha só, o comprimento dessa circunferência toda que está aqui de azul, esse pontilhadinho azul aqui, mais esse pedacinho que eu risquei de vermelho. O comprimento disso, né? O que a gente tem que entender? Que o comprimento de qualquer circunferência é dado pela fórmula 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência.
No caso dessa minha circunferência grande aqui inteira, o raio dela é g. Então, o comprimento dela vai ser 2 vezes π vezes g. Se eu sair daqui e der uma volta completa nessa circunferência, eu vou andar 2πg. E a área dela, né, é o quê? A área de uma circunferência é π vezes r ao quadrado. Como r vale g, então a área dessa circunferência interna é π vezes g ao quadrado. Eu tenho essa relação. Beleza? E para eu montar a proporção, eu vou pegar um pedaço dessa circunferência, que é esse pedaço que está de roxo aqui. Beleza? Qual que é o comprimento desse pedaço que está de roxo aqui? É o que a gente havia falado antes, que é o comprimento da circunferência da base que está aqui, que a gente chamou de 2πr. Beleza? E a área deste setor circular é justamente a área lateral do cilindro que eu quero calcular. Beleza? Aí eu montei uma proporção, porque a relação entre comprimento e área de uma circunferência, isso é proporcional, isso é diretamente proporcional. Então eu posso montar uma regrinha de 3 para poder resolver. E aí é isso que eu estou fazendo. Multipliquei cruzado. Então, ó, 2π vezes g vezes AL me gera esse fator aqui antes da igualdade. 2πr vezes π vezes g ao quadrado me gera este outro fator aqui. 2πr vezes πg ao quadrado. Ok, Michele? Beleza. Então, o que eu fiz aqui agora? Isolei a área lateral e encontrei essa fração. 2πr vezes πg ao quadrado sobre 2πg. Aí a gente faz um trabalhinho de açougueiro aqui, né? Vamos sair cortando algumas coisas, ó. 2 com 2 a gente corta. Π com π a gente corta. E g ao quadrado eu posso cortar 1 aqui, né? Cortar com g aqui embaixo. O que vai me sobrar? A área lateral é igual a π vezes r vezes g. Ok? Então, a partir dessa expressão, a gente vai encontrar a área lateral do cilindro. π vezes r vezes g. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que eu estou falando que a geratriz é importante, porque ela vai estar envolvida para a gente poder calcular a área lateral do cilindro. Ok? Alguma dúvida? Então, para a gente poder calcular a área lateral de um cilindro, de um cone, a gente utiliza mais ou menos a mesma tática que a gente utiliza para calcular a área lateral do cone, do cilindro, né? Eu estou confundindo tudo, né? Para calcular a área lateral do cone, a gente utiliza a mesma tática para calcular a área lateral do cilindro, que é fazer essa planificação, que fica mais fácil da gente poder observar qual é essa figura que a gente está tendo ali. Beleza? Com relação à área total, a área total vai seguir o mesmo padrão que a gente estava vendo antes, né? A área total de um cone vai ser a soma da área lateral com a área da base, beleza? Então eu posso dizer que a área total ela é igual à área lateral mais a área da base, né? A área lateral nós acabamos de ver aqui, né? Que é dada por πrg. Beleza? E a área da base, né? Pela base ser circular, a área da base é π vezes r ao quadrado. Se vocês observarem aqui,
nós temos um fator comum a essa soma, que é o π e o r. Então, a gente diz, né, que a área total do cilindro vai ser dada por π vezes r. Eu coloco esse fator comum em evidência e coloco multiplicando dentro do parênteses o que sobra de cada termo. Então, olha só, π vezes r saiu em evidência. Sobrou quem? G. Beleza? E aqui, π vezes r ao quadrado. π vezes r entra em evidência, né? Vai me sobrar quem? Lembrando que aqui, né, ó, π vezes r ao quadrado é π vezes r vezes r. Então, ó, π vezes r entra em evidência, né? Está representado aqui, fora do quadrado. Então, me sobra quem? R. Então, por isso que a fórmula da área total do cilindro, se você quiser calcular de maneira direta uma fórmula só, é isso daí. π vezes r que multiplica G mais R. Mas fiquem atentos que nem sempre vocês precisam utilizar essa fórmula. Vocês podem, muitas das vezes, sair pela definição, que é a soma da área lateral mais a área da base. Beleza? E aqui a gente tem a planificação, então, de um cone. Beleza? Se vocês forem planificar, você tem a superfície lateral, que é aquele setor circular que a gente já vimos, e a base circular, que é representada por este círculo aí. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Se você abrir o cone, ele vira um pedaço de uma circunferência, ele vira um setor circular. Ok? É o que eu falei, pensa na fatia de pizza, tá? Aquelas pizzas em cone que alguns lugares vendem. O que é a pizza em cone? É a fatia da pizza enrolada. Beleza? Aquilo gera um cone. Beleza? É só um pedaço da circunferência. Para a gente poder calcular a área da superfície lateral, é que eu imaginava essa circunferência aqui, ela inteira, essa outra circunferência. Mas essa outra circunferência, podemos dizer que ela é fictícia. Ela é só uma circunferência auxiliar que eu preciso para calcular essa superfície lateral. Tá? E aí vamos falar a respeito do volume. O que vocês têm que entender, né, a respeito da superfície lateral basicamente é a fórmula, né? Que a área lateral é π vezes r vezes g. Beleza? O que eu estou falando, né, é para vocês tentarem entender como que isso chega, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: a planificação, né, a superfície lateral de um cilindro é um pedaço de uma circunferência, tá? Isso é que vocês têm que entender. A planificação da superfície lateral é um setor circular, um pedaço de circunferência. Peguem e imaginem aquilo como uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza é a planificação de um cone, ok? Essas outras coisas que eu utilizei são auxiliares para a gente poder calcular a superfície lateral. Mas o que é importante que vocês entendam é isso. Superfície lateral de um cone planificada é um setor circular. É um pedaço de uma circunferência imaginária que existe. Ok? Vamos lá, a respeito do volume. Então, para a gente poder calcular o volume de um cone, a gente tem que perceber que vai existir uma similaridade entre um cone e uma pirâmide. Beleza? Então, se a gente analisar as duas figuras aqui, a gente observa essa similaridade, né? Ambas as figuras, né, elas têm uma base
E das extremidades dessa base partem segmentos de retas que se encontram no vértice lá em cima. Beleza? E aí a gente lembra o seguinte, né? Que se eu traçasse, né, uma seção transversal aqui para a pirâmide, né? A área desta superfície transversal que eu tenho, ela não era congruente à área da base. Diferente lá do prisma, por exemplo. E aí o que a gente dizia? Que o volume dessa pirâmide era 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza? Eu não podia simplesmente multiplicar a área da base vezes a altura, porque essa área da base, à medida que eu ia subindo, ela não ficava sempre congruente. A mesma coisa acontece com o cone, né? Se eu traçar uma seção transversal aqui, eu vejo que essa circunferência que eu gero aqui, ela é menor que a circunferência que está na base. Beleza? Então também não posso simplesmente dizer que o volume do cone é a área da base vezes a altura. Mas eu posso fazer um paralelo com relação ao volume da pirâmide. A jogada vai ser a mesma, exatamente. Então, o volume do cilindro também vai ser 1/3 da área da base. Vamos apagar aqui que ficou feio. Um terço da área da base aí, um terço da área da base vezes a altura, ok? Só que eu sei que a área da base para um cone, né, é uma circunferência. Então eu posso dizer que a área da base vai valer π r ao quadrado vezes h. Beleza? Então aqui eu tenho esse 1/3. Beleza? O 1/3, né, é como se eu fosse esse fator redutor, né? Porque essas circunferências aqui, à medida que ela vai subindo, ela vai diminuir. Beleza? Então ele aparece da fórmula. É o que acontecia também com a pirâmide. Eu não posso dizer que essa área da base ela é sempre igual. Entendeu? O que acontece? Aí esse 1/3 ele surge como esse fator redutor. Beleza? Alguma dúvida? Né? A B vezes H sobre 3 é a mesma coisa que... Não, porque não é a metade. Não é a metade. Entendeu? Isso daí, o que acontece, né? Como eu posso dizer? Faltaria um pouquinho de elementos matemáticos para eu poder explicar da onde surge esse 1/3. Isso aí, pessoal, se tiver alguém na turma que um dia for seguir para uma área de ciências exatas, for fazer uma faculdade de matemática, uma faculdade de engenharia, vai entender o que está por trás desse 1/3, tá? Mas o que vocês têm que entender é isso, é que a fórmula ela é 1/3. Esse 1/3 ele é o fator de redução, tá? A dedução dele não é tão simples assim de eu explicar para vocês. Então é uma coisa que vocês vão ter que, por enquanto, acreditar em mim, tá?
Mas justamente surge esse valor porque isso vai diminuindo ao longo que a circunferência vai aumentando. Ok? É, é um pouquinho é um pouquinho maldoso isso, né? Mas acontece. Beleza? Podemos seguir? Então, entendam isso, né? O volume de um cone, assim como na pirâmide, tá? É 1/3 da área da base vezes a altura. Ok? Justamente porque tanto no cilindro quanto no prisma eu não precisava desse 1/3, por quê? Porque a área da base, né, à medida que você vai subindo na figura e traçando as seções transversais, a área daquela seção transversal é igual à área da base. Beleza? Por isso que ali não precisava. Aqui, como não é sempre igual, cada vez que você for subindo mais essa circunferência diminui. E é por isso que eu preciso desse 1/3. Beleza? Vamos lá. Vamos para os exercícios aqui então. Então, a primeira sequência que a gente tem aqui é o seguinte. Um cone circular reto tem raio da base igual a 6 centímetros e uma altura de 8 centímetros. Segundo os dados oferecidos, calcule: letra A área da base, letra B, a área lateral e letra C, a área total. Beleza? Então a área da base, né, é π vezes r ao quadrado. Vamos considerar aqui π como 3,14. Beleza? Então vamos lá. A área da base, π 3,14 vezes o raio, que vale 6. Então 6 ao quadrado. Então 3,14 vezes 6 ao quadrado, que dá 36. Isso vai ser igual a, essa multiplicação vai ser igual a 113,04 centímetros quadrados. Ok? Então aqui está expressado a área da nossa base. Beleza? Com relação à área lateral, a gente sabe que vale π vezes r vezes g. Só que eu não tenho a geratriz aqui. Então eu preciso calcular a geratriz através do teorema de Pitágoras que a gente tinha visto lá. Então beleza. A geratriz ao quadrado vai ser igual ao quadrado da altura, que vale 8, né? Então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é o raio da base. Então g ao quadrado é igual a 64 mais 36. Então g ao quadrado vale 100. Então g vale raiz de 100. Então g vai valer 10 centímetros. Beleza? Descoberta a geratriz, agora eu substituo na fórmula da área lateral para encontrar quanto vai valer a área, né? Então π é 3,14, o raio vale 6 e a geratriz vale 10, ok? Então, efetuando essa multiplicação toda,
a gente vai encontrar um resultado para a área lateral de 188,4 centímetros quadrados. Ok? E aí, para a gente calcular a área total, né? Aí a gente pode fazer essa área total aqui na letra C de duas maneiras. Eu posso calcular através dessa fórmula, π vezes r, g mais h, é uma possibilidade, mas não é a maneira mais inteligente da gente calcular. Por quê? Eu sei que a área total ela também pode ser calculada pela área da base mais a área lateral. Olha, a letra A e a letra B eu já calculei esses dois fatores aqui. Então, ao invés de eu substituir numa terceira fórmula, eu vou partir por essa definição. Então, eu posso dizer que a área total ela vai valer 113,04 mais 188,4. Beleza? E aí, se a gente somar esses dois carinhas aí, essa soma vai dar 301,44 centímetros quadrados. Beleza? Mas aí, se vocês em casa quiserem fazer por essa fórmula aqui, vocês vão observar que vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Tranquilo? Um outro exercício aqui, aí agora uma cara, né, mais de vestibular, mais de Enem. Beleza? Então a gente vai observar o seguinte. É da UFOP, né, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Um reservatório de água com a forma de um cone circular reto tem 8 metros de altura e sua base 3 metros de raio. Se a água ocupa 40% da capacidade total do reservatório, o volume de água nele contido é... Então a gente tem um reservatório em forma de cone. Beleza? E aí este cone tem uma altura de 8 metros. E o raio desta base aqui vale 3 metros. Só que observe o seguinte, que este cone ele não está completamente cheio de água. Beleza? Ele está com uma capacidade que é 40% do volume total. Beleza? Essa informação ela é fundamental. Beleza? E aí eu quero saber quanto que tem de água dentro deste reservatório. Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Beleza? Então vamos lá. Para eu calcular a quantidade de água que tem, eu preciso calcular o volume total do reservatório. Então o volume total do reservatório vai ser dado por π vezes r ao quadrado, eita, coisa feia, vezes h. 1/3 disso, né? Então, é 1/3 de π vezes o raio, que vale 3 ao quadrado, vezes o h, que vale 8. Eu simplifico. Então, me sobra 3 vezes 8
vezes π. Eu multiplico 3 vezes 8, isso vai dar 24π. No final, sim, a gente vai poder jogar uma regrinha de... Pode-se jogar uma regrinha de 3 aqui no final. Isso. Mas vamos lá. Aqui agora, o que eu posso observar? As minhas informações são dadas em metro. Beleza? Então eu calculei aqui, ó, o meu volume em metro cúbico. Só que a informação que eu tenho, né, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se eu multiplicar isso por 1000, 24 vezes 1000, a gente vai encontrar 24.000 π litros. Beleza? Porque aqui é 3, é tudo igual. Aqui eu tive a coincidência do meu raio ser 3. Beleza? Aí eu tenho 3 no numerador e 3 no denominador. Eu posso simplificar. Entendeu? Eu ficaria com 3 ao quadrado dividido por 3. Aqui foi uma coincidência do exercício. Mas se você multiplicar tudo e depois dividir por 3, fazer 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 8, 72. 72 dividido por 3, você vai encontrar o mesmo resultado. Beleza? Então aqui eu estou encontrando que o volume total do cilindro é 24.000 π. Beleza? E aí, vocês têm que tomar cuidado a parte do cortar o 3, que é para repetir. Então aqui é o seguinte, né? Vamos lá. Espera aí. Então eu tinha isso daqui, né? Ó. Vou fazer aqui no cantinho. Eu tinha esse volume aqui, né? 1 o terço vezes o π, isso, né? Vezes 3 ao quadrado vezes 8. O que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, vocês concordam comigo que é 3 vezes 3? Certo? Nota que isso aqui tudo é uma multiplicação. Eu poderia jogar isso aqui tudo dentro de um mesmo denominador, né? E aí esse 3, ele ficar mais centralizado aqui. Ok? Nada me impede de eu escrever dessa forma ou dessa forma que está aqui. É matematicamente a mesma coisa. Nota que eu tenho um 3 aqui em cima, que eu posso cortar com 3 aqui embaixo. Na hora que eu simplifico, o que vai me sobrar? 1 vezes π, que é π, né? 1 na multiplicação é elemento nulo, é elemento neutro. Me sobra π, me sobra 3 e me sobra 8. Ok? Esse processo, né, foi o que eu fiz aqui, né? Então eu cortei o quadrado aqui, e na hora que eu corto o quadrado, isso aqui fica 3 elevado a 1. Entendeu? Eu cortei, ali em cima tinha 2, eu cortei 1 de cima com 1 de baixo. E aí me sobra 1 lá em cima. Beleza? Então, voltando aqui. A gente descobriu que o volume do total do reservatório é de 24.000 π litros. E aí vocês, por favor, não caiam na pegadinha, né? Eu tenho uma letra C ali, que ok, não está 24.000, mas está 2.400. Um zero a mais, um zero a menos, isso pode gerar uma confusão e vocês olharem, opa, encontrei a resposta. Mas essa não é a resposta. Porque, como a gente falou, a água ocupa 40% da capacidade total. Aí, como alguém falou nos comentários, eu posso jogar uma regrinha de 3 aí, né? Eu vou apagar esse cantinho aqui que a gente tinha usado, só para eu ter mais espaço aqui, tá, galera?
Então, eu posso utilizar uma regrinha de 3 como alguém bem disse aí, né? Olha só, 24.000 π equivale à minha capacidade total, que é 100%. E o volume que eu quero saber me equivale a 40%, certo? Aí, se a gente multiplicar cruzado, né, eu vou ter que 100V é igual a 40 vezes 24.000 π. V, então, é 40 vezes 24.000 π sobre 100. Beleza? Eu vou cortar aqui, ó, 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. E aí eu vou ficar com 40 vezes 240. E isso vai me dar 9.600 π. Ok? E aí isso nos dá a letra D de dado. Ok? Então, vestibular, Enem, normalmente, né, eles gostam muito de cobrar essas interdisciplinaridades. O que é? Eu misturar um conceito com alguma outra coisa. Beleza? Então aqui a gente está trabalhando com volume e porcentagem, tá? Porcentagem é um assuntinho que Enem especificamente cobra muito. Então, e assim, não só para vestibular, mas para a própria vida que a gente tem, né? Porcentagem é um assunto que a gente tem que estar com ele, assim, na massa do sangue, correndo, porque muita gente não tem dificuldade, muita gente tem dificuldade para trabalhar com porcentagem, tá? Calculei a área total, mas não para calcular a metade, eu calculei 40%. Beleza? É 40% que foi o percentual pedido, né? Mas eu fiz exatamente isso. Calculei a área total, descobri a área total para depois descobrir qual que era o valor respectivo a 40%. Beleza? Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Então, ó, eu vou terminar a gravação aqui agora, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico mais um tempinho na sala para explicar.